Olá, queridos, quero cumprimentar a todos com a poderosa paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida neste dia. Hoje estamos aqui para trazermos a sua vida, para mim e para você, mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje, queridos, quero compartilhar com você uma reflexão da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 3, que diz assim: Ora, Jacó gostava mais do filho José do que os outros filhos, porque ele havia da sua velhice. Por isso, mandou fazer uma túnica de várias cores. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, este texto com certeza você conhece. E aqui a Bíblia vai nos mostrar que Jacó amava demais a vida de José. Que Jacó tinha um carinho muito grande por José, porque José, além de ser seu filho da sua velhice, José era um filho obediente, era um filho que ele obedecia a sua mãe, obedecia as pessoas. José tinha respeito pelas pessoas e isso lhe proporcionava a Jacó uma grande alegria. E por Jacó ser tão feliz com a vida de José, então ele resolve abençoar a vida de José com uma túnica de várias cores. E isso ele faz. Ele presenteia José com a túnica de várias cores. E José recebe aquela túnica de várias cores. Mas a Bíblia vai nos mostrar que quando José recebe essa túnica de várias cores, a Bíblia nos mostra que os irmãos de José ficam com raiva. Fica irritado com a vida de José por receber a túnica de várias cores. Mas olha aqui para você entender, José não pediu a túnica de várias cores. José não pediu esse presente, mas veio do seu pai Jacó. Aí Jacó presenteia José com a túnica de várias cores, porque José lhe proporcionava alegria. Mas eu quero dizer para você que antes de Jacó ter essa vontade de abençoar José com uma túnica de várias cores, antes que ele quisesse abençoar, veio primeiramente da parte de Deus. Deus também queria abençoar José com a túnica de várias cores, mas Deus queria abençoar José com a túnica de várias cores com um objetivo diferente de Jacó. Enquanto Jacó está abençoando José com a túnica de várias cores, porque José lhe proporcionava alegria, Deus está dizendo: eu vou dar uma túnica de várias cores para José por causa de um propósito, por causa de um plano que eu tenho na vida de José. E como você conhece o texto, qual era o plano de Jesus, qual era o plano de Deus para com José? De fazer José chegar ao governador da terra do Egito. Deus tinha uma promessa e Deus já vinha falando com José através de sonhos, quando ele deu um sonho a José, aonde que o sol e a lua e 11 estrelas se prostraria diante de José. Isso Deus já estava falando: José, eu vou te levantar e as pessoas vão te servir. Aleluia! Então agora Deus fala: eu vou presentear José com uma túnica de várias cores, porque eu tenho um propósito na vida dele, eu tenho um plano na vida dele. E Jacó está abençoando José, a túnica de várias cores, porque ele proporcionava alegria ao seu coração, mas a Deus era por causa de um propósito. Mas a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando José recebe essa túnica de várias cores, os seus irmãos criam ódio contra a vida dele, ficam furiosos contra a vida de José. E a Bíblia vai nos mostrar que certa vez os irmãos de José pegam José, batem José e arrancam a túnica de várias cores da vida de José. Eles arrancaram o presente que Deus deu para José. Eles arrancaram o presente que seu pai Jacó lhe dera. Eles arrancaram a túnica de várias cores. Mas lembre-se que eu falei, a túnica de várias cores que pelo propósito de Deus era para se iniciar um processo de Deus. Era para se iniciar um processo do Senhor com a vida de Jacó, contra a vida de José, aliás.
Então José agora perde a sua túnica, mas isto faria com que José começasse a entrar no processo de Deus na vida dele, aonde que os seus irmãos arrancam a túnica. Então José perde o seu presente e José vai passar agora pelos processos. Qual é os processos que ele passa? Ele vai passar pelo processo de ser lançado numa cova. Ele vai passar pelo processo de ser vendido como escravo. Ele vai passar pelo processo de ser escravo. Ele vai passar pelo processo da calúnia. Ele vai passar pelo processo da prisão. Ele vai passar pelo processo de ser direcionado ao salão, ao trono de Faraó. Mas lá no palácio de Faraó, ele é nomeado como governador da terra do Egito. Ele foi nomeado como governador da terra do Egito, através do presente que ele recebeu, do presente da túnica de várias cores. Mas eu quero dizer aqui para você, aleluia, pode arrancar a túnica de várias cores que Deus deu para você, pode arrancar a túnica de várias cores que alguém te abençoou, mas uma coisa eles não arrancam, sabe o que é? Eles não arrancam a promessa de Deus que fez na sua vida. Podem arrancar a túnica de várias cores, mas não arranca a promessa. Arrancaram a túnica de várias cores de José, mas não arrancaram o sonho profético que Deus deu a ele. Arrancaram a túnica de várias cores que Deus deu a José, mas não arrancaram a promessa. Arrancaram a túnica de várias cores de José, mas não arrancaram o plano de Deus na vida de José. É isso que Deus está dizendo para você, minha filha. Eu permiti algumas percas na sua vida, eu permiti você perder isto, porque era o meu propósito. Era necessário você passar pelo processo, é necessário você atravessar este processo que você se encontra, mas depois deste processo vai chegar no propósito que eu tenho na sua vida. E este propósito, essa promessa da minha parte, não arrancam, ninguém arranca, porque a promessa que eu te fiz vou cumprir na tua história. Olha, meus irmãos, o que Deus fez com a vida de José. Deus presenteou José com a túnica de várias cores, por causa de um propósito. Mas para chegar num propósito tem o processo. E o processo não é fácil, mas o propósito chega. Pode arrancar a túnica de várias cores, mas não arrancam a promessa que Deus fez na sua vida. E para finalizar aqui, quero deixar um versículo que se encontra no livro de Números, capítulo 23 e verso 19, que diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometeria eu e não cumpriria? Falaria eu e não faria? O que Deus te prometeu, meu irmão, vai se cumprir na sua vida. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Se você sentiu no coração, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você estar recebendo os vídeos quando nós postarmos aqui. Essas mensagens não são minhas, essas mensagens são de Deus. É para propagarmos para outras vidas, vidas que precisam ouvir a palavra de Deus. Se você sentir no coração, curte aí, compartilha, vamos propagar o Evangelho de Cristo, porque Jesus está aqui para nos abençoar. Deus abençoe a sua vida. Ficam todos com a poderosa paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.